Fala galera, eu sou o Mateuzinho, esse é o canal Papo Ágil e continuamos aqui em ritmo de quarentena e falando sobre as 8 instâncias do Scrum Master com quem? Com o Leandro Negreiros, que está aqui para falar para a gente sobre a 4ª instância do Scrum Master. Fala aí, Negreiros, tudo bem? Fala, Mateuzinho, muito obrigado novamente aí por fazer parte aí desse ciclo, demonstrando aí as 8 instâncias do Scrum Master sobre a percepção ali do Barry Overing. Hoje nós iremos falar da 4ª instância, talvez uma das instâncias mais fundamentais dentro de uma proposta de agilidade, principalmente quanto ao papel do agilista dentro do time, que é o papel do professor. E interessante que todas as vezes quando, pelo menos eu imagino essa visão do professor, eu lembro daquele filme do Sidney Poitier, né, ao mestre com carinho, e o papel fundamental que um professor tem ali na orientação, na instrução, no acompanhamento e no desenvolvimento ali do aluno, e no caso de um agilista ou de um Scrum Master dentro do time, fazer com que eles entendam a essência, os valores, os princípios e as práticas ali de agilidade. Boa! E falando em valores, princípios e práticas, obviamente, não se esqueça de deixar seu like aqui, de curtir, de compartilhar, porque esse propósito, pessoal, é muito interessante. Então compartilhe com seus amigos, ative as notificações aqui para você receber sempre que chegar um novo vídeo. Essa série está rolando semanalmente, beleza? Negreiros, falando sobre professor, né? Essa visão do Barry Overing. O que o Barry Overing quis dizer com a instância, né, do professor? Quais são as ações necessárias para que um Scrum Master também atue como um professor do time? O que ele precisa desempenhar? O Barry Overing coloca da seguinte forma as visões e o papel desse agilista, desse Scrum Master dentro do time sobre essa figura de professor. Então, o primeiro ponto que ele enfatiza muito é a questão do ensino, da cultura e das ferramentas e dos frameworks de agilidade. Então, ele fundamenta de novo sobre aquela ótica perfeita, na minha opinião, que inclusive motivado ali, discutido junto ali daquela constelação em 2001, quando fundamentaram ali o Manifesto Ágil, e ensinar ali quais são os valores daquele manifesto, tá? Para que em cima desses valores a gente consiga ali entender aqueles 12 princípios básicos no que compete aí essa visão de agilidade, para a partir daí começar a entender um pouquinho as questões das práticas. Dentre elas, o Scrum, como prática real e concreta, né? Eu acho que da maioria dos frameworks de agilidade que hoje nós conhecemos, talvez seja o mais diretivo em termos de dar uma característica real, concreta e praticável, né? Se assim eu puder usar esse neologismo, né? De como as coisas devem acontecer. Não somente isso, ele enfatiza que além da figura, da essência do Scrum como um framework básico ali, discutido ali no próprio Scrum Guide, sobre a visão do Schweber e a visão do Sutherland, que a gente também traga outras visões de outros frameworks, como o próprio Kanban, quanto ferramenta e prática ali do sistema Toyota de produção, o famoso TPS, trazer isso para dentro do time como conhecimento e como, querendo ou não também, mais um auxílio para aquelas ações, para aquelas atividades que hoje essas pessoas precisam exercer para que elas consigam trabalhar de uma forma colaborativa. Bacana demais, Negreiros. Eu vejo muito dessa visão do professor, muito relacionada a passar ali o conhecimento para que as pessoas raciocinem sobre determinados aspectos, né? Então, quando você fala, por exemplo, que você está ensinando uma prática, você está falando sobre valores, né? Ou sobre um determinado objetivo que você gostaria de atingir, ou que a gente costuma chamar muito na agilidade, qual o problema que você gostaria de resolver, né? O que essa instância do Scrum Master, que é o professor, proposto ali pelo Barry Overing, traz para a gente ali de problemas que a gente pode resolver com essa instância? Então, ele comenta que, claro, além da questão do professor parar e ensinar ali os conceitos relacionados ao próprio Scrum, é importante que se frise a questão das essências do Scrum. Exemplo, dentro de uma das cadências ou de um dos cerimoniais que hoje o Scrum prega, como a reunião diária, a famosa Daily Meeting, que você faça ela diariamente. Ele até cita que tem muitas pessoas que exercitam essa questão da reunião diária fazendo 3 vezes por semana, sem propósito nenhum. Ou, por exemplo, ali um
momento pelo qual o time está refletindo sobre como é que está sendo o acompanhamento dessa jornada de colaboração ali na retrospectiva do sprint, ele também enfatiza que é importante ter uma cadência real, concreta, com um time box específico, para que o time também reflita essas questões e reflitam essas questões realmente ali dos problemas que por vezes tem mediante aquilo que ele ensina para o time e realmente ali na prática, né? Naquela famosa brincadeira que a gente faz, treino é treino, jogo é jogo, né? Então no jogo ali, pegar tudo aquilo que você aprendeu ali com o Scrum Master quanto professor e colocar ali dentro de uma forma prática. Além disso, ele fala muito de boas práticas, né? Como por exemplo ali, se usar um story points para pelo menos ter uma noção de tamanho, uma noção ali de esforço dentro daquilo que o time vai fazer, talvez dentro do cerimonial como o próprio grooming, né? E também a utilização ali de alguns gráficos, como o próprio burn down, burn up, né? Como o velocity, enfim, alguns gráficos, algumas ferramentas para que você possa ali, de alguma maneira, fazer o acompanhamento do time. Bacana demais, você tocou num ponto extremamente interessante e polêmico dentro da agilidade, que são os story points, né? Eu não vou entrar no mérito aqui se isso é bom ou se isso não é bom, até porque depende muito do contexto. Eu acho que as pessoas, e vejo muitas pessoas se focando muito na prática, esquecendo dos valores por trás. É uma coisa que, quando você começa a estudar ali o porquê de algumas coisas, você vai chegar numa prática chamada de Wideband Delphi, né? Você também conhece muito bem, que deu origem ali à visão dos story points como nós conhecemos hoje, né? Então o valor não está em si na pontuação e na complexidade. O valor está na discussão sobre uma determinada demanda pelo próprio time. Discussão de uma determinada tarefa que vai ser desenvolvida entre os membros do time, né, que desenvolverão aquilo. Então, muitas vezes se pega, né, Fibonacci não foi criado para isso, ou a pontuação é A, B, C ou D. Se você esquecer o ponto da pontuação, né, mas você esquecer ali o caráter dessa pontuação e focar de fato no valor que você está gerando, você consegue ver um sentido, um propósito nessa prática. Agora, se você entra numa reunião como essa e muitas vezes a figura do Scrum Master só fala, gente, é assim que roda um Plane Poker e aqui está uma técnica que é o Story Points, que funciona dessa forma, você perde a essência, você perde o valor e faz a prática pela prática, né? A discussão ela é muito mais importante do que a pontuação. Por quê? A pontuação é resultado de uma discussão. Então, o mais importante, o cerne, principalmente de se usar ali os story points ou a prática lá do Wideband Delphi, que consistia exatamente em você fazer rodadas e mais rodadas entre as pessoas para dizer a complexidade, como cada um entendia a complexidade de um determinado assunto, é o que é mais importante. A pontuação, ela tangibiliza uma discussão, é isso, né? Exatamente. E não é o objetivo principal, né, de um determinado. Então, quando você fala, por exemplo, de velocity, o velocity sem uma discussão efetiva, né, ou por exemplo, se chegar, seria muito mais fácil, né, falando de estimativas, chegar e falar assim, não, essa história é 13, e sem ter uma discussão relacionada a isso, né, como você vê muitas vezes, né, as pessoas se focam muito mais na pontuação para dar um velocity lá na frente, do que na discussão, de fato. Como a gente fala dentro do Scrum de indivíduos, né, auto-organizáveis, né? E sendo auto-organizáveis, eu preciso discutir sobre assuntos como estimativa, né? Então, acho que o valor que o professor traz está nesse sentido, de mostrar que a prática não é a prática pela prática, tem um propósito. Eu concordo com você, Matheusinho. A mecânica por si só, de bater sem propósito, não serve de nada. E como o foco é a experimentação, é o empirismo, e realmente é aquilo que a gente está aprendendo dentro dessa jornada, discutindo esses aspectos, é onde está o valor. Também entendo, como você, que um dos papéis dessa figura do professor é exatamente auxiliar essas discussões, auxiliar esses debates, né? Inclusive a visão moderna, mais que moderna hoje da educação. Se você pega, por exemplo, um professor de Harvard, um professor de Stanford, ele está ali mais como um facilitador de discussões. O conteúdo já está todo disposto aí.
as pessoas estão lendo o conteúdo. É mais em ajudá-los a chegar numa sinergia, no entendimento, talvez de uma forma mais clara sobre o tópico, e tirar ali alguns ensinamentos, alguns aprendizados, e entender de que forma prática você pode usar isso daí. E o último ponto, assim, que é muito bacana, que o Barry coloca, que é um dos papéis ali do professor, junto ali com o time, junto dessa orientação com os membros, né, dessa equipe, é a visão do produto, a visão construtiva do produto. Dentro de algumas propostas, dentro desse contexto da agilidade que as pessoas têm se usado muito, é o Planionion, desde a visão ali do produto, qual é a estratégia que esse produto tem, não só isso, ter um roadmap ali um pouco mais palatável, mais plausível, né, do que essas etapas, esses grandes marcos, né, da entrega de valor desse produto, e a partir daí, num gerenciamento um pouco mais específico, a definição das releases, as definições das sprints e o micro gerenciamento desse contexto inteiro, que são as reuniões diárias. Então ele comenta que é uma das obrigações e um dos papéis desse professor também conscientizar os membros do time como é esse produto e como está andando o desenvolvimento desse produto, até porque esse time já é mobilizado, na sua grande maioria, para atender esse viés. Sucesso, Negreiro, sempre um posto de conhecimento, e excelente estar com você aqui nessa trilha aí, né, falando das 8 instâncias do Scrum Master, do Barry Overy, que traz bastante valor para a comunidade, né, sobre como ser ali um Scrum Master efetivo, ao invés de ser ali um Agile Coach em seus 50%, né? Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e na semana que vem estaremos aqui com a 5ª instância do Scrum Master. Acompanhe essa série que está ficando muito bacana, beleza? Obrigado mais uma vez, negreiros. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Fui.